E essa semana estamos falando aí sobre o sistema, né? Vimos que o sistema ele basicamente se consiste em três bases principais aí nesse mundo de meu Deus que a gente vive, que é a religião, a política e a o comércio, né? Tem até uma ilustração aqui, deixa eu ver se ela está por aqui. Essa aqui é a ilustração da pirâmide da prosperidade aí, né? Ou não, né? Pirâmide das classes, é a pirâmide das classes. Aqui, ó, comercial, religioso e político, né? Eu tenho que arrumar esse microfone aqui, que na hora de eu falar eu tenho que ter um outro microfone aqui para poder sair da tela aqui. Mas a gente vai providenciar essa outra conexão, né? Às vezes eu tiro essa daqui, mas aqui como a gente vai passar rapidinho, né? Só para recapitular, que segunda-feira eu falei dessas três classes aí, né? E hoje a gente vai fechar aqui com a classe política, né? No caso, a parte política do sistema, né? E como eu falei durante essa semana, né? Essas três coisas aqui, elas estão dentro desse triângulo aí ilustrado porque elas estão conectadas, né? Uma com a outra. Na verdade, uma depende da outra, né? Ou uma sobrevive com a outra, né? A política, a religião e o comércio, né? A religião já, de longas eras, já, né? Está aí dentro do sistema da humanidade, né? O comércio também vem logo depois, né? E a política junto com o comércio, né? E a política hoje, né, gente? Às vezes, eu estava até falando, né, anteontem, que às vezes nós, membros da nossa própria família, né, briga por causa de política, né? Por causa que você defende candidato X, aí seu parente defende candidato Y, e o outro defende candidato Z, e aí tem se criado um problema tão grande, né, devido a essa chamam de polarização política, que às vezes as pessoas brigam, né, e vão, às vezes até para porrada, né, vão até, desculpe, com licença da palavra, diria minha avó, vão até para porrada, né, por causa disso, né? Mas a gente deve evitar isso, né, gente? Deve evitar porque a gente vai ficar se batendo por causa de político, né? Nunca no Brasil, né? E nem no mundo, né? A gente sabe que a gente que depende, né, dos governantes, né, a gente quer que, é claro, que todo governo seja um governo bom, um governo justo, né, um governo que faça por onde merecer estar lá, né, no governo. Mas quase sempre ou nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, infelizmente. Por quê? Porque o sistema ele é corrupto, o sistema ele é ganancioso, né? E o sistema ele é perverso, né? Então, esse tentáculo do sistema, que é o político, não vai fugir dessa regra, né? Infelizmente. A gente tem visto aqui no Brasil, né? As coisas que têm acontecido em anos recentes, né? Que tem mostrado que essa gangrena, né? Gangrena, que é a corrupção na política, é um câncer, né? Você imagina o Brasil do jeito que o país é, do tamanho que o país é, né? Rico, né? Próspero. Como ele seria uma grande potência, né? No mundo, ainda mais do que já é, se não houvesse tanta corrupção e desonestidade na base dos governantes, né? Em meio aos governantes políticos do Brasil, né? Mas, infelizmente, isso foi uma cultura que foi colocada aqui no Brasil e veio de fora, né? E essa cultura se disseminou aqui, né, da desonestidade, da corrupção, e a política não fugiu à regra, né? Então o que é que acontece, né? A política acaba sendo uma coisa que você é desacreditada, né? E por incrível que pareça, a religião também acaba sendo muito desacreditada, porque corrupção e desonestidade também tem muito, né, dentro da religião, né? E do comércio, então, nem se fala, né? Se você não ficar esperto, todo dia você é enganado, né? De alguma forma, né? Tem que ficar esperto, né? Mas tem uma coisa, né, importante que a gente tem que dizer com respeito à política,
é que o homem, né, já testou muitos sistemas, né, governamentais, né? A gente pode citar vários aí, né? Socialismo, comunismo, democracia, imperialismo, e por aí vai, né? E por aí vai. Mas, infelizmente, todos eles têm esse quê da desonestidade e da corrupção humana, né? Que é ganancioso e que sempre quer, os mais poderosos querem estar lá no topo da pirâmide, né? Tendo sempre os mais ricos. E aí a política acaba sendo corrompida, né? Corrompida. Então, o que é que acontece? Então, essa corrupção, né, acaba que faz com que o sistema político seja podre, né? Infelizmente. Infelizmente tem sido assim. Aqui e acolá, alguns se escapam, né? Alguns se escapam, né? Estou falando assim a título de Brasil, né? Mas, em geral, é isso que acontece, né? Politicamente falando. Mas o ponto que eu estava dizendo é que a política, né, desde a época de Roma, né, em que começou a se instituir essa questão da república, né, parece que o jogo de interesse ainda ficou pior, né, porque se cria, por exemplo, no Brasil, uma democracia, entre aspas, que tem supostamente 3 poderes, né? Que é justiça, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, né? Mas os 3 ficam brigando por jogos de interesse entre si, quando na verdade os 3 deveriam trabalhar unidos em prol de um bem comum, né? Que é o bem da nação, porque eles nada mais são do que nossos empregados, né? Nossos funcionários. Eles têm que prestar um serviço de qualidade para o Brasil, né? Mas o que vale no final da história não é o serviço, é o ganho. É o ganho, né? Infelizmente. De modo que o sistema está corrompido, né? Tanto politicamente falando, como religiosamente falando, como comercialmente falando. O que eu posso dizer sobre mim mesmo, né? Que eu tenho a esperança de um dia esse sistema ser substituído por um novo sistema, né, de coisas. Na verdade, eu acredito no que a Bíblia diz, que diz que o reino de Deus, né, vai governar essa terra aqui e vai substituir esses governos por um governo justo, e o governante desse governo vai ser Jesus, né? Então eu particularmente acredito nisso, né? Mas existem também outras crenças de outras pessoas que têm outras esperanças, né? Parecidas ou semelhantes, ou não tão semelhantes quanto a minha, mas que são coisas positivas, né? Coisas que vislumbram algo melhor, né? Então o importante é que a gente tenha no nosso coração o vislumbre de algo melhor, independentemente de como isso vai acontecer, né? O importante é que a gente tenha uma saída, né? Porque viver num mundo sem esperança, sem achar que nem um dia a gente vai viver livre de um sistema tão corrupto e desonesto, seria muito ruim para nós, né? E para o nosso coração, né? Mas é isso, gente. Estamos aqui concluindo essa temática aí, né? Uma temática um pouco pesada, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem que falar às vezes em assuntos mais críticos e pesados, vamos dizer assim, porque a gente está vivendo num mundo real, né? A gente não está vivendo na Alice dos Países da Maravilha, né? O mundo não é Alice País da Maravilha, o mundo é real e a gente tem que ter noção da realidade do mundo que nos cerca, né? E ter essa noção vai nos ajudar a viver melhor dentro desse mundo, né? Muito bem. Quem comentou aqui, ó, Neta Souza, deixa eu ver. Esperança é o nosso futuro. Esperança e o nosso futuro depende de nós. Aqui tá que as coisas vão mudar, com certeza muda, é verdade. Primeira coisa que a gente deve fazer é mudar dentro de casa, né? Mudar nosso proceder dentro de casa, com a nossa própria família, né? Passar a ser mais educado, mais amoroso, né? Primeira mudança que a gente faz é interna, né? Se a gente tiver dentro de nós uma revolta interna,
a gente só vai externar coisa ruim e revolta, né? Mas se a gente tiver paz interior, a gente vai externar paz para as outras pessoas também. E a nossa família imediata vai ser a primeira beneficiada. Aqui chovendo muito, com ventos e relâmpago. Eita danado. Vilda Ferreira, rapaz. Rapaz, tem lugar que está chovendo mesmo, né? São Paulo está caindo uma chuvada danada, né? Rapaz, é isso mesmo, é esse clima, né? O clima, às vezes a pessoa diz assim, o clima tá doido, né? Olha, eu sinceramente penso até um pouco diferente, que não é o clima que tá doido, né? É o ser humano que está morando no lugar errado. Porque muitas das vezes os lugares alagam, os lugares secam, né? E aí, devido a ter muita gente num canto onde não deve, aí causa uma porção de problemas, né? Uma porção de problemas. Mas o clima é assim, o clima da Terra, ele de vez em quando ele dá uns rodopios, né? Ele muda de rota e onde um canto que chove mais vai chover menos, outro canto que chove menos vai chover mais, e assim vai, né? Assim que é o sistema.